Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Chegamos a uma parte muito importante na vida de Davi, que foi o espírito do arrependimento. Ontem nós vimos que ele foi confrontado pelo profeta Natã. E hoje nós vamos ver então este processo onde o arrependimento, quando Davi cai em si e encontra alívio no arrependimento. O Salmo 51, ele fala exatamente isso, né? A oração de Davi, revelando então que o arrependimento chegou ao seu coração. Salmo 51, versículos 7 e 8 diz assim: Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Essa confrontação do pecado e a comunhão restaurada deve haver a ponte da confissão e da contrição. A planta dessa ponte pode ser vista, por exemplo, no coração de um rei sofrido. O Salmo 51 será uma conclusão perfeita para o nosso estudo sobre a transgressão de Davi. A nota da Bíblia Nova, na Nova Versão Internacional, identifica esse salmo como escrito por Davi, quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que ele cometeu então o adultério. Eu encorajo você a pegar a sua Bíblia e ler em voz alta os 13 primeiros versículos desse salmo. Em um lugar bem reservado. Procure sentir a paixão do coração de Davi quando ele escreve tais palavras. Esse salmo, ele nos convida o pior dos pecadores a beber nas fontes do perdão de Deus. Observamos que os 13 primeiros versículos, eles contêm essas observações. O versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus. A necessidade de Davi para se purificar era tanta que ele começou a orar sem introdução ou altos louvores. Davi já viveu o seguinte ensinamento de Isaías 59:2: As minhas maldades me separam do meu Deus. Os meus pecados esconderam de você o rosto dele, por isso ele não me ouvia. Ele reconheceu que enquanto não demonstrasse arrependimento, suas palavras seriam vazias. Por teu amor e por tua grande compaixão. Então Davi conhecia a complexidade da pessoa do Senhor, a sua santidade. E em sua trajetória com Deus, ele invocou então a soberania de Deus, o seu poder de livramento e de intervenção no meio do pecado o qual ele estava imerso. Neste momento, quando ele cai em si, Davi invoca a Deus, o Deus de benignidade e misericórdia. Somente mediante o amor da aliança o rei podia então ousar pedir misericórdia. Já o versículo 2, ele diz: Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado. Nós podemos ver aqui a declaração de toda a minha culpa. A misericórdia divina é suficiente para lavar toda a nossa culpa. Poucas coisas na vida são tão revigorantes e emocionantes para nós quanto este momento, quando sabemos que Deus nos perdoou
que Ele ouviu o nosso clamor de arrependimento e então ficamos completamente limpos. Você é capaz de aceitar que todos os seus pecados confessados e abandonados já foram completamente perdoados? Se não, o que acha que o impede de aceitar o perdão completo do Senhor? O versículo 3 diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Tais palavras provam que Davi poderia não reconhecer seus pecados. Você, por acaso, tem uma postura como a de Davi? Você carrega o peso de algum pecado que cometeu no passado? A culpa e o remorso estão maiores do que você consegue suportar? Carrega um pecado que parece não conseguir abandonar? Não pode viver com ele, mas não consegue se imaginar vivendo sem ele? Será que Satanás está lhe dizendo: abandoná-lo será muito mais doloroso do que conviver com a culpa? Não dê ouvidos às mentiras dele, pois a liberdade que Cristo tem vale o abandono de absolutamente tudo. O alívio e não o remorso aguarda pelo arrependimento. Se você teme desistir de alguma coisa a qual sabe que está errada, conte isso a Deus, confesse seus medos e deixe o Senhor encorajá-lo a enchê-lo com sua palavra. Se você está lutando com algum pecado, escreva uma oração para ele. Expresse seus pensamentos e sentimentos e peça a sua ajuda. No versículo 4, Davi diz assim: contra ti, só contra ti eu pequei. Para aqueles que conheceram o Senhor e experimentaram a presença dele, a maior aflição com relação ao pecado vem com a descoberta de que o ofendemos. Ele sofre com o nosso pecado. Quando deixamos de confessar a transgressão, nós estamos desdenhando da cruz e tornando ela ineficaz em nossas vidas. O indivíduo que viveu muitos séculos antes de Davi também teve a oportunidade de se deitar com a esposa de outro homem, no caso de José. A mulher era a esposa de Potifar, mas ele respondeu àquela adúltera com uma pergunta, usando as palavras dos quais sempre deveríamos fazer uso na hora da tentação. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Deus? Gênesis 39, 9b. Já o versículo 5, ele diz assim: sei que sou pecador desde que eu nasci. Davi reconhecia algo de profundo. Ele parecia estar dizendo: o pecado é tão parte de mim quanto a carne e o sangue são do meu corpo. Ele é herança minha. Ó Deus, tem compaixão de mim. Já o versículo 6, ele diz: sei que desejas a verdade no íntimo. Deus é a nossa única fonte de verdade transformadora. Em nosso íntimo, nós somos mais vulneráveis a mentiras. Praticamente todos os pecados exteriores procedem da prática interior de acreditar em um coração enganoso. Somente o Altíssimo pode semear a verdade em nossos corações e somente nós podemos permitir que Ele haja dessa forma. O Senhor sempre diz a verdade, mas algumas vezes nós não queremos ouvi-la. Jesus disse que a verdade nos liberta, lá em João 8,32. Você já achou a verdade dolorosa, mas libertadora? No coração me ensinas a sabedoria, diz ele. É no lugar mais profundo que a experiência se transforma em sabedoria. O conhecimento aplicado, o conhecimento por si não tem utilidade no campo da batalha, mas quando ele é gravado no coração, torna-nos pessoas sábias. O versículo 7 diz assim: purifica-me com o isopo. Para o povo do Antigo Testamento, isopo implicava em um poderoso ritual e uma simbólica mensagem. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia na noite da primeira Páscoa. Moisés instruiu os israelitas a usarem isopo, o que sempre esteve ligado à purificação do pecado, para aplicar o sangue do cordeiro no umbral
das portas. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Quando sentimos o peso da nossa iniquidade e a culpa, nós nos sentimos sujos, encardidos. Por isso a neve tem um significado todo especial para nós nesse caso. Como pecadores, mas recentemente perdoados. Porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando há arrependimento, nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Estamos limpas, absolutamente purificados do pecado pelo sangue precioso de Jesus, a qual nós recebemos em nossa vida. Satanás, ele mente para você. Ele tenta convencê-lo de que você está repleto de manchas de culpa, mesmo quando já se arrependeu há muito tempo. Preste atenção. Permita que Deus semeie a verdade em seu interior. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Com mais facilidade, você poderá reconhecer as mentiras de Satanás. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado e de toda a imundícia. Lembre-se, abra a porta para o Cordeiro de Deus entrar em sua vida. Peça que o Espírito Santo lhe dê o arrependimento, confesse o seu pecado e peça perdão a Deus e seja lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe você. Na próxima segunda-feira nós daremos continuidade ao estudo então do Salmo 51. Que Deus abençoe você e até lá.